Em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, no primeiro semestre desse ano, o prefeito proibiu a leitura do livro O Menino Marrom, de Ziraldo. Aliás, em pleno século XXI, aqui no Brasil, pipocaram proibições, censuras de livros, tanto da literatura brasileira quanto da literatura internacional, nas escolas públicas. Em 1950, aconteceu algo parecido nos Estados Unidos. Um livro de literatura infantil, publicado em 1900, foi proibido de ser lido nas bibliotecas públicas. E este é o livro que eu vou apresentar para vocês nesta semana. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e a resenha que apresento para você é do livro O Mágico de Oz. Sim, O Mágico de Oz foi proibido em 1950 nos Estados Unidos da América porque as autoridades consideraram a protagonista, a menina Dorothy, algo que não se deveria seguir. Ela não era um bom exemplo para as meninas norte-americanas. Olha que absurdo! Seu autor, Lyman Frankenbaum, nasceu em 1856, em Chittenango, uma pequena cidade dos Estados Unidos que até hoje ela tem cerca de 5.080 habitantes. É semelhante à minha terra natal, Santana do Deserto, de tão pequenininha. Ele exerceu diversas profissões antes de ser escritor. Ele foi ator, ele foi dono de jornal, comerciante de galinhas exóticas. Era, antes de mais nada, um homem de família. E o que ele mais gostava de fazer era ler ou contar histórias para os seus filhos. Observando esse talento dele de criar histórias, sua sogra o incentivou a escrever um livro. E em 1900 ele publica O Mágico de Oz. Essa história conta a aventura da pequena Dorothy. Quem é Dorothy? Dorothy é uma menina órfã que mora no Kansas, na propriedade do seu tio Henry e sua tia Anne. Ela tem um cachorrinho, Totó. A história não conta o que aconteceu com os pais de Dorothy. A gente apenas sabe que ela é órfã e vive com seus tios. No Kansas, onde ela mora, tudo é cinzento. E lá ocorre um fenômeno meteorológico que são os ciclones. Certo dia, o tio Henry avisa para a esposa e para Dorothy que vai vir um ciclone. Como era muito comum isso acontecer, a população já sabia ler os sinais. Assim como a gente sabe olhar para o céu e ver as nuvens carregadas, sabendo se virá chuva ou não, a população no Kansas, ela sabia ler os sinais meteorológicos para se proteger do ciclone. Inclusive, as habitações tinham os abrigos, os esconderijos. No caso da casa da Dorothy, era um buraco no chão e tinha uma porta. Então, eles se protegiam naquele buraco, fechavam aquela porta, o ciclone passava, eles ficavam seguros. Porém, quando o tio avisa, a Dorothy não vai imediatamente para o abrigo, porque ela sai à procura do seu cachorro Totó. Enquanto ela está procurando o Totó, o ciclone fica mais forte, ela só consegue se proteger dentro de casa
E o ciclone levanta, arranca a casa do chão e começa a girar com ela e o Totó dentro. A velocidade é tanta e demora tanto tempo que a Dorothy acaba adormecendo sobre a cama. O ciclone vai se acalmando até que a casa é depositada no chão, porém em outro lugar. E o mais interessante, ela cai em cima de uma bruxa. Quando Dorothy acorda, ela percebe que há várias pessoas em torno da casa dela, todos estão muito felizes. Por quê? Porque a casa caiu e destruiu a bruxa má do leste, que dominava a população dos Munchkins. E eles estavam tão felizes que queriam coroar a Dorothy como rainha daquele país, como a bruxa protetora daquele país, ou a fada boa daquele país. Mas a Dorothy não estava entendendo nada. Ali estava uma outra bruxa, a bruxa Glenda, que foi explicando para ela que aquela bruxa que ela acabou de destruir maltratava os Munchkins, mantinha-os assim sob uma opressão tremenda e agora eles estavam livres. A Dorothy falou assim: eu não quero ser bruxa má de ninguém, eu nem tive a intenção de matar ninguém. Falou: se você não matou, a sua casa matou. Aí ela mostra só os pezinhos da bruxa má para fora e os seus sapatinhos prateados. No livro, os sapatos dessa bruxa são prateados. A bruxa Glenda explica tudo para Dorothy, mas a Dorothy fala que ela nem é daquele país, ela mora no Kansas e tudo que ela quer é voltar para o Kansas. A bruxa Glenda fala assim: olha, eu não tenho poder para te mandar de volta para o Kansas. Quem tem poder para isso é o mágico de Oz. Eu sugiro que você vá encontrar o mágico de Oz. Ela falou: mas aonde eu encontro o mágico de Oz? Só, ele vive na terra de Oz. Mas para eu chegar na terra de Oz, o que eu tenho que fazer? Siga essa estrada de tijolos amarelos. A bruxa Glenda dá um beijo na Dorothy, como se fosse uma forma de proteção, e dá para ela também os sapatos prateados da bruxa má do leste. Dorothy vai ter que atravessar algumas regiões, porque a região de Oz, aquele país onde ela está, é dividido por cidades. Assim, Dorothy e Totó seguem a estrada de tijolos amarelos. E durante o caminho, ela encontra o espantalho, que deseja ter um cérebro, ele quer ser inteligente, o lenhador de lata, que deseja um coração, e o leão covarde, que deseja ter coragem. Dorothy e seus companheiros não terão uma viagem tranquila. Sempre que atravessam uma das cidades de Oz, eles terão que enfrentar um desafio. E tanto o homem de lata, quanto o leão covarde, quanto o espantalho e até mesmo Totó vão descobrir maneiras de superarem esses desafios, esses obstáculos. Assim como no Kansas a cor era predominante cinza, as cidades em Oz também têm uma cor predominante: azul, amarelo, verde. Há muitas teorias sobre o nome Oz. Uma delas é que o autor quis homenagear Charles Dickens, fazendo uma referência ao seu apelido, Boz. A intenção do autor não foi criar
um conto de fadas em que a heroína dependesse de um príncipe para salvá-la, ou que ela tivesse medo do lobo, que ela fosse devorada pelo lobo, ou temesse bruxas, ou até mesmo um conto de fadas que, apesar de deixar uma lição de moral para as crianças, fizessem com que elas tivessem medo, sentissem medo. Não, a intenção do autor era divertir as crianças e mostrar para elas o valor da amizade, do companheirismo e da família durante o longo percurso da nossa vida. E, acima de tudo, que cada um tem dentro de si aquilo que procura. E uma criança comum é capaz de ser corajosa e superar os obstáculos, assim como foi Dorothy. Essa história fez tanto sucesso que o autor escreveu mais ou menos 14 continuações. Nós não temos aqui no Brasil a tradução dessas 14, mas ele foi continuando com as aventuras de Dorothy. O Mágico de Oz está para os Estados Unidos da América, como Alice no País das Maravilhas está para a Inglaterra, assim como os Contos de Grimm para a Alemanha e o Sítio do Pica-Pau Amarelo para o Brasil, em se tratando de literatura infantil. Em 1939, esta obra foi adaptada para o cinema e quem interpretou a Dorothy foi Judy Garland, mãe da Liza Minnelli. Bem, eu acredito que muitos de vocês nem vão saber quem são essas duas personalidades. E tornou-se o filme mais assistido de todos os tempos. Ler O Mágico de Oz é, para você adulto, uma diversão, e se você o fizer para as crianças, vai ser uma diversão e um crescimento, pois é impossível a gente não se encantar com essa intrépida trupe atravessando o país de Oz e enfrentando bruxas, enfrentando mágicos, enfrentando macacos voadores, enfrentando abelhas, insetos gigantes. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha e te aguardo semana que vem aqui no canal. Tchau!